Vamos lá, pessoal. Então, como eu falei sobre os campos importantes ligados aos conjuntos, né? E as representações, que eu falei, vários filósofos que falam a representação cultural e os termos colativantes, né? Que nos traz vários campos cinematográficos, tributos ligados, ou seja, a própria história nos traz ferramentas importantes entre representações, fatos, pesquisas, catalogações, ok? Nos traz os campos duquerianos, né? Duquerianos e os corpos institucionalizados, né? Que alguns usam esse termo também ligado àquele autor Foucault, né? Que ele fez vários estudos ligados à psicanálise, vigiar e punir, microfísica do poder, nas suas formações psicanalíticas, ligada à fonte, o poder, o trabalho, o estresse e essas abordagens entre essas fórmulas casuais. É lógico que quando falamos sobre o Foucault, é muito usado sobre o corpo dócil, o corpo disciplinado, doutrinal, como diz o Floresta Fernandes, né? Que ele fala sobre o Fernandes sobre a questão da sociologia e aquela ONG que ele coloca, né? Sobre essas ferramentas. Embora a literatura brasileira, como a Constituição, nos traz ferramentas ligadas também ao quê? Ao ensino da pré-escola. A pré-escola é um processo que traz complexidade, né? Muitas vezes é muito fácil chegar até lá, chegar aqui a professor, opa, me dá uma vaga aí. Tem as suas complexidades, somente questões ligadas aqui à saúde, educação, educação e saúde, ok? Eu tenho vários anexos aí, vários PDF, Word, né? Que fala que eu vou mudando alguns temas relacionados à educação física e saúde, saúde e educação, que vai permear pesquisas universitárias ligadas à graduação, ok? Nos traz vários sentimentos importantes, como falei aqui, ó, Forester, Fernandes, né? Fernandes, organizador Otávio Iannini, né? Otávio. Então, nos traz vários pontos importantes, ok? A nova sociedade, o novo homem, são temas importantes, parece uma utopia. Essas são algumas conclusões, né, que colocamos em importância. Okay? Entre as formações, o que é interessante aqui, a formação, nós olhamos sobre as fontes que abrange, é o quê? Abrangindo as disciplinas fundamentais em ciência social, né, que faz parte em parceria com a ciência biológica, ciências humanas, e essa estrada em pistas e trilhas que eu volto sempre a dizer. A sociologia histórica, a economia, principalmente, política, psicologia, antropologia, nos campos modernos e contemporâneos. Embora todo movimento novo, criativo, é um movimento contemporâneo. Depende da intencionalidade e do local ou espaço que vai acontecer. Às vezes nós fazemos algumas coisas que nós nem percebemos diante dos jogos, os esportes propriamente ditos, ligados à introdução crítica e biográfica e histórica. Ok? Nos traz uma introdução crítica entre coletâneas. Ok? Então, entre esses fatores, nós podemos perceber que esse livro aqui, entre ensaios ou vários livros, tem algo expositivo, né, que nos traz panoramas importantes nesse desfecho que relacionam a estrutura nos campos das essências, porque se nós olharmos a história mesmo do livro Forest Fernandes e a história da educação física e a sociologia, ele coloca um aval muito importante na década de 20, como falei, 20, 30, e como eu coloquei ali em 1850, a fisiologia do exercício, também traz um destaque muito grande na comunicação de massa. Embora tenha um livro aqui também que eu gosto, né, de
notificar ele, esclarecer em questões importantes sobre o quê? Comunicação de massa, sem massa. Talvez sem massa um corpo subjetivo, um indulgente, ou como é que é? Fala que é indulgente, né? A modo dizer. Ou seja, traz um campo de análise ético, entre a linguagem, entre as disciplinas dos ensinos fundamentais, as disciplinas da pré-escola, que muitas vezes na pré-escola não tinha um professor, tem até hoje um professor de educação física, agora vai ser pior ainda. Piorou porque já no ensino médio que colocar, por causa que muitas vezes era muito estresse, muitos hormônios, muita serotonina, endorfina e esses parentes ligados ao estímulo e a excitação e a inibição. Para o jovem, pegando uma certa idade, maturacional, típica, e correlaciona. Então, como falamos sobre economia, falamos de psicologia. Quando falamos de economia, falamos de política. Quando falamos de política, falamos de antropologia e geografia. Quando alguém entra numa faculdade, é lógico, nós temos que respeitar alguns pais, mães que não estudaram, os campos acadêmicos, essa linguagem ligada ao dicionário cultura popular, por exemplo, pedagogia política, projeto pedagógico político. Já aconteceu fatos que eu tive que proteger algumas coordenadoras, na época que o pai estava falando de política aí. Porque a palavra política, se nós olharmos o dicionário, eu não estou aqui com o dicionário, mas nos traz fatores importantes, ok? Entre as narrativas ligado ao poder e a sua expressão. É lógico que eu sempre gosto, de debater sobre assuntos importantes. Nos traz a eficácia em, por exemplo, José Eduardo Faria, essa organização aqui, que é um livro, e tem parâmetros importantes. A liberdade de expressão e as novas mídias, ok? As novas mídias. Ele coloca uma questões de novas mídias, questão do Google, outras questões de telas digitais. Eu já citei uma ONG também ligada à pós-educação, ligada também ao autor Paraíso, e MEI. Então vamos lá. Aqui nós sabemos que traz em destaque direito à informação. Sabemos que temos direito à informação como cidadãos, e a expressão lógica de respeitar o campo do inconformismo, para vivermos com uma razão lógica entre a sobrevivência e a convivência. Então esse campo biográfico foi a primeira edição, foi em São Paulo, 2020, nos traz um arsenal ligado à imprensa, ok? E fatores importantes também que destaca, ou seja, fica ímpune os jogos, clubes, instituições ligadas ao treinamento, por exemplo, política e imprensa, em tempos de internet. Aí é o autor que colocou como uma ONG, como coordenador, ligado ao livro. Essa ONG, a palavra integração, que traz uma questão importante. Mas entre esses autores, que me trouxe mais uma questão de desventura, algo que me abrangiu entre os anseios de pesquisas catalogadas, mesmo pelas notas, ou 0, ou 1, 2 mais 2, 4, ou seja, entre a liberdade de expressão, o Macedo Júnior, o Ronaldo Porto Macedo Júnior, que ele fala sobre liberdade de expressão, que lições podemos aprender com a experiência americana. Porque eu falei sobre 1920, nós aprendemos que teve 2 presidentes ali que houve um destaque muito grande em 1920 ali. E ali, como falamos sobre pedagogia geral, o Mauro Betti, o Melo, ou seja, alguns historiadores e investigadores, como eu também sou investigador, demonstram questões documentais. Lógico que não sou investigador da Polícia Civil, investigador da Polícia Federal, sou investigador. Então, o documentário vai fazer parte da história deles. Eles vão gostar, porque vão dar valor à profissão e à sua identidade, seu distintivo. Ok? Então, a motricidade